Uma mente protegida pela salvação é um coração firme na fé. Olá, eu sou o Pedro Miguel e hoje nós vamos entrar em um dos pontos mais ignorados e ao mesmo tempo mais decisivos da armadura de Deus. Porque muita gente tenta vencer a vida espiritual com força de vontade, com emoção, com promessas feitas no impulso, mas quase ninguém aprende a guardar a própria mente, e a verdade é simples e dura. Você não perde guerras espirituais primeiro nas circunstâncias, você perde primeiro nos pensamentos, porque é na mente que o inimigo trabalha, é na mente que as mentiras ganham forma, é na mente que o medo cria raízes, é na mente que a culpa se transforma em condenação e quando a mente cai, o resto só acompanha. O capacete da salvação não é sobre proteger o corpo, é sobre proteger a identidade. É sobre guardar a consciência, é sobre blindar a mente contra narrativas que não vêm de Deus. Porque o diabo raramente começa atacando com grandes escândalos. Ele começa com pequenas sugestões, com pensamentos repetitivos, com lembranças distorcidas, com acusações silenciosas, com frases internas que parecem suas, mas não são, e quando você percebe, já está acreditando mais no que sente do que no que Deus disse. Muitos cristãos não estão derrotados na fé, estão cansados na mente, não estão longe de Deus, estão confusos por dentro, não perderam a salvação, mas estão vivendo como se ela fosse frágil, instável, dependente do humor do dia. E é exatamente aí que o capacete da salvação se torna essencial. Porque ele não protege apenas contra o pecado, ele protege contra a distorção da verdade sobre quem você é em Cristo. Ele protege contra a mentira de que você é definido pelo seu passado, ele protege contra a ideia de que um erro te desqualifica para sempre. Ele protege contra a acusação que diz que Deus já desistiu de você. O soldado romano sabia que um golpe na cabeça podia ser fatal, mesmo que o resto do corpo estivesse protegido, e espiritualmente isso é ainda mais sério. Porque se a sua mente não estiver guardada, você pode até estar na igreja, pode até estar orando, pode até estar lendo a Bíblia, mas por dentro estará vivendo uma guerra constante de pensamentos. Dúvidas, medos e culpas que drenam a sua força, roubam a sua paz e enfraquecem a sua fé. E ninguém consegue permanecer firme por muito tempo quando vive com a mente em conflito. É por isso que Paulo não diz para você apenas crer na salvação. Ele diz para você tomar o capacete da salvação, ou seja, assumir conscientemente a proteção da sua mente com a verdade do que Cristo já fez por você. Porque a salvação não é só um destino futuro, é uma realidade presente que precisa governar o jeito que você pensa, o jeito que você se vê, o jeito que você interpreta as lutas e o jeito que você enfrenta os dias difíceis. O inimigo sabe que se ele conseguir mudar a sua percepção, ele não precisa mudar as circunstâncias. Ele sabe que se ele conseguir plantar dúvida, ele não precisa plantar pecado. Ele sabe que se ele conseguir te convencer de que você não é quem Deus diz que você é, você mesmo vai começar a se afastar, a se esconder, a se calar, a se isolar. E é assim que muitas pessoas se perdem, não porque deixaram de crer em Deus, mas porque passaram a crer mais nas próprias acusações internas do que na graça que as alcançou. O capacete da salvação lembra todos os dias que você não é salvo porque é perfeito. Você é salvo porque Cristo é perfeito. Que você não é aceito por causa do seu desempenho, mas por causa da obra consumada na cruz, que a sua identidade não está nos seus erros, mas no sangue que te comprou, que a sua história não termina nas suas quedas, mas na fidelidade de Deus que te sustenta, e isso muda completamente a forma como você enfrenta a vida, porque quem sabe que é salvo pela graça, não vive tentando se provar o tempo todo, vive tentando permanecer, crescer e obedecer por amor. Muitos perdem batalhas não no corpo, mas na mente, e isso precisa ser dito sem rodeios, porque pensamentos de condenação paralisam, pensamentos de medo limitam, pensamentos de culpa adoecem, pensamentos de derrota antecipada
roubam a coragem. E quando a mente está desprotegida, até pequenas lutas parecem gigantes, até pequenas falhas parecem o fim do caminho. Até o silêncio de Deus parece rejeição. Mas quando o capacete da salvação está no lugar, você pode até chorar, mas não desiste, pode até cair, mas não se entrega, pode até não entender, mas continua confiando. A salvação em Cristo não é só um bilhete para o céu, é uma âncora para a mente, é um escudo contra a acusação, é uma resposta para a culpa, é um descanso para a consciência, é a segurança de que Deus não te abandona no meio do processo. E é por isso que alimentar a mente com a palavra não é opcional, é sobrevivência espiritual. Porque ou a sua mente é alimentada pela verdade, ou ela será alimentada pelo medo, pela dúvida e pelas mentiras que circulam, dentro e fora de você todos os dias. Rejeitar pensamentos negativos e de condenação não é autoajuda, é guerra espiritual. É decidir conscientemente que nem todo pensamento que passa pela sua cabeça merece ficar. É escolher filtrar o que você aceita como verdade. É lembrar que existe uma diferença entre convicção do espírito e acusação do inimigo, porque o espírito te chama para perto, já a acusação te empurra para longe. O espírito corrige para restaurar, a acusação condena para destruir. E se você não aprende a discernir isso, você vive se afastando de Deus achando que é humildade, quando na verdade é engano. Lembrar-se diariamente da sua salvação em Cristo é colocar o capacete no lugar certo toda manhã, é alinhar a mente antes de enfrentar o dia, é dizer para si mesmo que você é perdoado, que você é amado, que você é sustentado, que você está em processo, que Deus não terminou a obra, e que o mesmo Deus que começou é fiel para completar, e declarar quem você é em Deus não é arrogância, é resistência espiritual, é se posicionar contra a mentira, é se firmar na verdade, é escolher crer no que Deus diz mesmo, quando as emoções gritam o contrário. E se essa palavra já está falando com você, curta este vídeo agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas. Escreva nos comentários: minha mente pertence a Cristo, porque declarar isso fortalece o seu posicionamento espiritual. E se inscreva no canal, porque a mente é o campo de batalha mais silencioso e ao mesmo tempo mais decisivo da vida cristã, e quase ninguém percebe quando está perdendo território ali, já que não existem aplausos quando você vence um pensamento errado, não existe reconhecimento público quando você resiste a uma mentira interna, não existe plateia quando você escolhe crer em Deus num quarto fechado enquanto a ansiedade tenta te sufocar. Mas é exatamente nesses lugares escondidos que a fé verdadeira é construída ou destruída. E é por isso que o inimigo insiste tanto em atacar a mente, porque ele sabe que se ele controlar a forma como você pensa, ele influencia a forma como você sente. E se ele influencia a forma como você sente, ele condiciona a forma como você decide, e se ele condiciona a forma como você decide, ele molda o rumo da sua vida sem precisar tocar em você fisicamente. Muitos filhos de Deus vivem presos não por correntes visíveis, mas por narrativas internas que se repetem todos os dias, frases como "você nunca vai mudar", "Deus já se cansou de você", "olha quantas vezes você caiu", "você não é como os outros", "você não é forte o suficiente", "você sempre estraga tudo". E essas frases vão criando um ambiente mental pesado, opressor, sufocante, que vai drenando a alegria, roubando a esperança e enfraquecendo a coragem, até que a pessoa começa a confundir ataque espiritual com realidade e passa a tratar a mentira como se fosse verdade. E é aqui que o capacete da salvação se torna mais do que um símbolo. Ele se torna uma necessidade diária. A salvação não muda apenas o seu destino eterno, ela precisa mudar a forma como você interpreta a sua própria história. Porque se você continua lendo a sua vida apenas pelas páginas do passado, você nunca vai conseguir viver a liberdade do presente, e o inimigo ama te manter preso ao que você foi.
Porque enquanto você se define pelo erro, você se distancia da graça. Enquanto você se define pela queda, você se esquece da cruz. Enquanto você se define pela culpa, você ignora o perdão. E isso não é humildade. Isso é falta de entendimento espiritual sobre o que a salvação realmente significa. O capacete da salvação protege a mente exatamente nesse ponto. Ele guarda a sua consciência contra a distorção da identidade. Ele te lembra que você não é um pecador tentando ser aceito por Deus. Você é um filho que foi alcançado pela graça e está sendo transformado. Ele te lembra que a santificação é um processo e não um evento instantâneo. Ele te lembra que cair não te define. Desistir é que te paralisa. Ele te lembra que Deus não trabalha com você a partir da sua versão passada, mas a partir da obra que Ele mesmo está construindo em você. Quando Paulo fala sobre tomar o capacete, ele está dizendo que existe uma responsabilidade pessoal em proteger a mente, porque ninguém pode escolher por você no que você vai pensar, no que você vai alimentar, no que você vai acreditar. Você pode ouvir a palavra no domingo, mas se passa a semana inteira alimentando medo, comparação, acusação e ansiedade, a sua mente vai refletir isso e depois você vai se perguntar por que está cansado, por que está desanimado, por que está sem forças, quando na verdade o problema não é falta de Deus, é excesso de lixo emocional e espiritual sendo aceito sem filtro. A mente é como um jardim. Se você não cuida, as ervas daninhas crescem sozinhas, e pensamentos de condenação, derrota e incredulidade são exatamente isso. Crescem sem esforço, se espalham rápido e sufocam o que é bom, e o capacete da salvação é essa proteção que impede que qualquer semente seja aceita sem discernimento. É essa barreira espiritual que te faz parar e perguntar: isso vem de Deus ou vem do medo? Isso produz vida ou produz paralisia? Isso me aproxima de Cristo ou me afasta dele? E só essa consciência já muda completamente a forma como você vive. O inimigo não precisa tirar a sua Bíblia da sua mão. Basta convencer você de que ela não funciona mais para o seu caso. Ele não precisa te impedir de orar. Basta te fazer sentir indigno demais para se aproximar de Deus. Ele não precisa te afastar da igreja. Basta te fazer acreditar que você é um caso perdido. E tudo isso acontece no campo da mente, no silêncio dos pensamentos, no diálogo interno que ninguém mais ouve, mas que define o tom de toda a sua caminhada espiritual. E é por isso que lembrar diariamente da sua salvação em Cristo não é repetição vazia, é reposicionamento espiritual. Reacordar e alinhar a mente com a verdade antes que o mundo, as notícias, os problemas e as pressões tentem te definir. É declarar para si mesmo que você pertence a Deus, que você foi comprado por preço, que você é alvo da graça, que você está em processo, mas não está abandonado, que você tem falhas, mas não está condenado, que você luta, mas não luta sozinho. E isso cria uma fortaleza interior que o inimigo tem dificuldade de atravessar. Quando a Bíblia diz que somos transformados pela renovação da mente, ela está dizendo que a verdadeira mudança começa na forma como você pensa, porque uma mente renovada produz escolhas renovadas, e escolhas renovadas produzem caminhos renovados, e caminhos renovados produzem histórias que glorificam a Deus, mas tudo começa lá dentro, naquele lugar invisível onde ninguém aplaude, mas onde Deus trabalha profundamente. O capacete da salvação também protege contra um dos ataques mais sutis do inimigo, a comparação, porque quando você começa a olhar para a sua caminhada e medir com a régua da vida de outra pessoa, você quase sempre vai se sentir atrasado, fraco ou insuficiente, e isso gera frustração, desânimo e, muitas vezes, vontade de desistir. Mas a salvação te lembra que Deus trabalha em ritmos diferentes, em processos diferentes, em histórias diferentes, e que Ele não te chamou para ser cópia de ninguém, te chamou para ser fiel ao caminho que Ele mesmo está construindo com você.
E aqui existe algo muito sério que precisa ser dito. A mente sem proteção espiritual vira terreno fértil para a acusação. E a acusação constante vai criando um ambiente interno de culpa crônica. E culpa crônica não produz arrependimento saudável, produz afastamento, medo e silêncio diante de Deus, enquanto a convicção do Espírito produz retorno, restauração e crescimento. E se você não aprende a diferenciar essas duas vozes, você vive fugindo de Deus achando que está sendo humilde, quando na verdade está sendo enganado. O capacete da salvação não nega que você precisa mudar. Ele só garante que você muda a partir da identidade correta, não a partir da condenação. Você não obedece para ser aceito. Você obedece porque já foi aceito. Você não busca santidade para merecer amor. Você busca santidade porque já é amado. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Muda a forma como você lida com o erro. Muda a forma como você encara o processo. Muda a forma como você se levanta depois de cair. E se você está ouvindo isso e percebe que muitas das suas lutas são internas, mentais, silenciosas, saiba que isso não te faz fraco. Isso só mostra que você está num campo de batalha real. E Deus não te deixou desarmado. Ele te deu o capacete da salvação exatamente para isso. Para que a sua mente não seja refém das circunstâncias, para que a sua identidade não seja refém do passado, para que a sua fé não seja refém das emoções do dia. Se isso está fazendo sentido para você, curta este vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Escreva nos comentários: eu guardo minha mente em Cristo, porque declarar isso fortalece a sua posição espiritual. E fique comigo até o final. Vestir o capacete da salvação começa quando você decide alimentar a mente com a palavra de Deus, porque a palavra não é apenas informação, ela é formação. Ela não serve apenas para te ensinar, ela serve para te alinhar, para te corrigir, para te fortalecer, para te lembrar quem você é quando o mundo tenta te reduzir. E quanto menos palavra você coloca para dentro, mais espaço o medo, a dúvida e a confusão encontram, porque a mente nunca fica vazia. Ela sempre está sendo preenchida por alguma coisa, ou pela verdade de Deus, ou pelas mentiras que circulam ao seu redor. Vestir o capacete da salvação também significa aprender a rejeitar pensamentos de condenação no momento em que eles surgem, e isso é uma disciplina espiritual. Porque muitos não caem em pecado primeiro, caem em pensamentos que enfraquecem a resistência, caem em ideias que normalizam a derrota, caem em narrativas internas que dizem: não adianta lutar, você sempre volta para o mesmo lugar. E quando isso se repete, a alma vai cansando, a esperança vai diminuindo e a pessoa começa a viver no automático espiritual, sem expectativa, sem alegria, sem ousadia. Mas quando você entende que esses pensamentos não vêm de Deus, você aprende a interrompê-los, a confrontá-los com a verdade da palavra e a substituí-los por aquilo que Deus diz sobre você. Lembrar-se diariamente da sua salvação em Cristo é outra parte essencial desse processo, porque a salvação não é apenas um evento do passado, ela é uma realidade presente que precisa ser trazida à memória. Especialmente nos dias difíceis, nos dias em que você falha, nos dias em que se sente fraco, nos dias em que parece que nada mudou. Porque é nesses dias que o inimigo tenta te convencer de que tudo foi em vão, de que Deus desistiu, de que você não tem mais volta. E é exatamente nesses dias que você precisa dizer para a sua própria alma que você foi salvo pela graça, que você está em processo, que Deus não terminou a obra, que a cruz continua tendo poder e que o amor de Deus não é cancelado por uma queda. Declarar quem você é em Deus e não quem o medo diz que você é também faz parte de vestir esse capacete, porque as palavras que você repete em secreto moldam a forma como você vive em público. Se você passa a vida inteira dizendo: eu não consigo, eu não sou capaz, eu sempre erro, eu nunca mudo, o seu comportamento vai acabar se alinhando a essa narrativa
Mas quando você começa a dizer eu sou o filho, eu sou perdoado, eu estou sendo transformado, eu pertenço a Deus, eu não sou o meu passado, eu não sou o meu erro, eu não sou a minha pior fase. Algo começa a se ajustar por dentro. E isso não é autoajuda, isso é alinhamento com a verdade do Evangelho. Proteger a mente também envolve aprender a filtrar o que você consome, o que você escuta, o que você assiste, o que você permite ocupar os seus pensamentos, porque tudo isso deixa marcas. Tudo isso influencia o seu humor, a sua fé, a sua sensibilidade espiritual. E muitas vezes a pessoa ora pedindo paz, mas passa o dia inteiro se alimentando de ansiedade, medo, comparação e caos, e depois não entende por que está inquieta, quando na verdade vestir o capacete da salvação também é escolher ambientes, conteúdos e conversas que não sabotem a sua fé. E existe algo muito libertador. Quando você começa a viver assim, você percebe que nem todo pensamento merece atenção, nem toda emoção merece obediência, nem toda ideia merece espaço. E você começa a viver com mais clareza, mais leveza e mais firmeza. Não porque os problemas sumiram, mas porque a sua mente agora está guardada. E uma mente guardada em Cristo não é facilmente dominada pelo desespero, não é facilmente levada pelo medo, não é facilmente paralisada pela culpa. O capacete da salvação te permite caminhar, sabendo quem você é mesmo quando o dia está confuso. Te permite orar mesmo quando não sente vontade. Te permite continuar mesmo quando está cansado, porque a sua identidade não está mais nas circunstâncias, está em Cristo, e isso muda tudo. Muda a forma como você enfrenta as lutas, muda a forma como você reage às quedas, muda a forma como você enxerga o futuro, porque agora você não caminha guiado pelo pânico, caminha guiado pela esperança. Que é por isso que essa armadura não é apenas para momentos de crise. Ela é para o dia a dia, para a rotina, para as pequenas decisões, para os pensamentos que ninguém vê, para as batalhas silenciosas que ninguém aplaude, mas que definem quem você está se tornando. E se você quer vencer lá fora, você precisa aprender a guardar aqui dentro. Se você quer permanecer firme na caminhada, você precisa aprender a proteger a sua mente com a verdade da salvação. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, escreva nos comentários: "Minha mente pertence a Cristo", e se inscreva no canal, porque nós estamos construindo juntos uma caminhada de fé mais firme, mais consciente e mais alinhada com a palavra de Deus. E agora, eu quero te convidar a entrar em um momento de oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia e graça, nós nos colocamos diante de Ti reconhecendo que muitas das nossas batalhas mais difíceis não foram travadas fora, mas dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas memórias, nas nossas inseguranças e nos nossos medos. E hoje nós pedimos que o Senhor coloque sobre nós o capacete da salvação. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos, livra-nos das mentiras que tentam nos definir, das vozes que tentam nos acusar, das lembranças que tentam nos paralisar e das dúvidas que tentam nos afastar de Ti. Renova a nossa mente com a Tua palavra, ensina-nos a pensar segundo a verdade do Evangelho, ajuda-nos a rejeitar toda a condenação, todo o medo, toda a incredulidade e toda a culpa que não vem de Ti. Lembra-nos todos os dias que fomos salvos pela graça, que somos Teus filhos, que estamos em processo, mas não estamos abandonados, que podemos cair, mas não estamos derrotados, que podemos chorar, mas não estamos sozinhos. Cura as mentes cansadas, restaura as mentes feridas, fortalece as mentes enfraquecidas, traz paz onde há confusão, traz luz onde há escuridão, traz esperança onde há desânimo, e que o Teu Espírito Santo governe os nossos pensamentos, as nossas decisões e o nosso caminho, para que vivamos não guiados pelo medo, mas pela fé, não guiados pela culpa, mas pela graça, não guiados pelo passado, mas pela nova vida que temos em Cristo Jesus. Nós recebemos agora, pela fé, a proteção da Tua salvação sobre a nossa mente.
e declaramos que pertencemos a Ti, que a nossa identidade está em Ti e que nada poderá nos separar do Teu amor. Em nome de Jesus, amém.